Boa noite, estamos novamente aqui com o programa Conecta. E no programa passado, nós tivemos dentro da área da saúde alguns personagens aqui que direcionaram diretamente em função das drogas. Até que foi muito bom para o pessoal, a comunicação foi em massa, foi muito boa, o retorno muito bom. Hoje, dentro do programa Conecta, nós vamos trazer uma atração que eu acho que é muito importante na vida do brasileiro, do cidadão, que é a parte da religião. E para nós direcionarmos todas as nossas perguntas, estamos aqui presentes com a gente aqui no estúdio da TV Imagem, o pastor Pedro, que é do Ministério da Comunidade Cristã de Bebedouro. Boa noite, pastor. Boa noite, Ali. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando nesse momento. É um prazer estar aqui e poder contribuir com a informação, né, das pessoas que estão ligadas nesse momento. Bom, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais em relação à religião e uma aproximação mais a Deus. Saber realmente como que anda dentro das comunidades do Brasil essa fé que está aí para nos direcionar a um bem-estar. Eu perguntaria ao pastor Pedro a primeira pergunta. Pastor Pedro, como anda a saúde dos brasileiros na fé? Olha, a saúde espiritual do povo brasileiro, graças a Deus, tem melhorado nesses últimos anos, né? Devido à necessidade social, a falta do encontro da pessoa consigo mesma, né? Então vão surgindo os problemas emocionais, as angústias e problemas familiares, e por essa necessidade as pessoas acabam se aproximando de Deus ou buscando uma religião para poder suprir essa deficiência que vai sendo causada pelos fatores, pelos problemas, pelas dificuldades do dia a dia. Certo. Eu quero dizer que você percebe que realmente há uma procura maior em relação à fé, pois isso é que nos traz, a gente percebe o bem-estar, porque quando a gente tem um problema, a pessoa se afunda numa depressão, por exemplo, ou qualquer outro tipo de coisas que o mundo traz. Então, eu acho que dentro desse circuito, então, nós podemos então definir que a religião está sendo uma boa saída, então, pastor. Na realidade, a palavra religião significa religar. Isso. Né? Religar o homem a Deus, porque o homem é um ser espiritual, ele não é só matéria. Então, Deus criou o homem com essa necessidade de se conectar, de ter um contato com Deus, né, com o mundo espiritual. Então, daí a necessidade do homem buscar, e ele, nessa ânsia por conhecer o espiritual, o sobrenatural de Deus, ele acaba se ligando a uma religião, né? E nessa busca ele entra pelo caminho espiritual, né? E isso tem crescido muito, não somente no Brasil, mas no mundo, mas especificamente no Brasil. A religião é muito forte, né? Essa área religiosa no povo brasileiro é muito forte, porque o povo brasileiro é muito místico, né? E também por aquilo que eu falei, pela necessidade, pelos problemas, pelas lutas do dia a dia, a pessoa acaba buscando um refrigério espiritual que vai fortalecer e fazê-la lutar com mais intensidade e ter mais esperança, né, contra toda a situação ruim que o mundo tem trazido. Ok. Bom, dentro desse padrão, então, nós estamos percebendo que nós estamos aqui com um convidado ilustre, né? E o qual entende do assunto. Então, ele está direcionando que realmente a nossa saúde, quer dizer, religiosa, anda muito bem. Quer dizer, o povo brasileiro está se direcionando para um bem-estar, para conseguir chegar muito mais perto de Deus, que é a solução para todos. Vamos falar um pouquinho daquilo que você pratica do seu dia a dia, né? Quer dizer, na sua comunidade. Como analisa o comportamento do cristão na comunidade?
Olha, o comportamento cristão é algo muito variado, né? Porque ele é muito pessoal, muito íntimo. Mas o objetivo da igreja é ensinar o cristão realmente a como se conduzir melhor, né, diante de Deus, consigo mesmo, diante da sociedade. Porque na realidade o que o homem mais precisa é aprender a se relacionar, né? E infelizmente, né, pelo crescimento das cidades, da população, pelo crescimento da violência, né, por vários fatores, as pessoas vão se distanciando, né, vão tendo dificuldades. Então a pessoa acaba, por esse esfriamento no relacionamento, ela acaba tendo dificuldade de se relacionar com Deus, né, com o mundo espiritual, e por consequência ela acaba tendo dificuldade de se relacionar com ela mesma, né, e aí entra os problemas emocionais, que você já sabe muito bem, né, a depressão e assim por diante, e ela acaba tendo dificuldade de relacionamento com o próximo, com o seu semelhante, e aí tem os conflitos e a parte do egoísmo, cada um pensando em si, né, e tem a parte também da pessoa, ela acaba também tendo dificuldade de se relacionar com a natureza, e daí o caos, né, que a destruição, o desmatamento e toda essa situação do meio ambiente que o mundo vive, né. Então, a função da igreja, né, especificamente, é levar o homem até Deus, é levar o homem a conhecer Deus, e ele conhecendo Deus, é uma cadeia, ele conhecendo Deus, ele vai consertando esse relacionamento dele com Deus, ele vai se relacionar melhor consigo mesmo, com as pessoas e automaticamente também com a natureza. Então nós estamos vendo aí que o comportamento da igreja em si, né, e todos os cristãos, está sendo favorável, né, pastor? Então, há uma divulgação maior da parte divina por esses homens, a qual estamos aqui presentes como um exemplo. Então, as pessoas acabam, dentro desse padrão, então, sendo bem favoráveis a levarem uma vida muito mais tranquila, né, pastor? Uma vida mais direcionada a Deus, e não procura, quer dizer, não deixar nunca, a pessoa, quer dizer, ela nunca vai ficar desanimada, ela vai estar sempre motivada por uma questão óbvia, né? Com certeza. Na realidade, o problema da sociedade nada mais é do que existe o problema social, o desemprego, o problema econômico e tudo mais. Mas se a pessoa está se relacionando bem com Deus, ela vai ter, como você mesmo disse, ela vai ter força para lutar contra a situação. Quer dizer, nada justifica a pessoa entrar na criminalidade. Se ela tem Deus na vida dela, né, Deus vai supri-la e vai fazer com que ela não se desespere diante da situação, né? Ela vai ter força para lutar, ela vai entender o seguinte, que tem um ditado popular, né, que todo mundo diz aí, que a esperança é a última que morre. E na realidade, para aquele que crê em Deus, a esperança não é a última que morre. Para aquele que crê em Deus, né, a esperança nunca morre, porque a esperança daquele que crê em Deus é Deus, e Deus é eterno, né? Então daí a importância da igreja, porque a pessoa conhecendo Deus, nós temos muitos exemplos disso na nossa igreja, de pessoas que tinham problema com droga, né, com tóxico, pessoas com problemas familiares, né? Então muitos casamentos estão sendo restaurados, muitos jovens estão saindo do mundo das drogas, né? Muitas pessoas desesperançadas, com problemas sérios emocionais, estão sendo curadas emocionalmente, né? E isso só pela experiência que a pessoa vai tendo com Deus, né? Então essa experiência é o que muda o ser humano, né? Não é medicamento, não é nada, porque os medicamentos ele muda, nós costumamos dizer o seguinte, que o medicamento muda o exterior, né? Deus muda o interior, que é o mais importante. Quando há mudança interior, o exterior é consequência, né? E daí nós temos, hoje na igreja, nós temos uma clínica de recuperação para pessoas viciadas, né, drogadas, porque essas pessoas, às vezes, elas, por uma dependência muito forte, há muitos anos, né, uma dependência química muito forte, então é necessário que nós encaminhemos ela para lá, para que ela possa ser desintoxicada, e ali receba também a ajuda espiritual, né, para que ela possa se encontrar e deixar definitivamente esse mundo das drogas.
Essa clínica, inclusive, tem uma outra, né? A qual também mexe com os pequeninos, né? Como que é essa clínica, pastor? Nós temos a Missão Restauração, é uma entidade, é um braço social da igreja, porque nós entendemos o seguinte, que a igreja não existe só para trabalhar com a área espiritual. É muito fácil você dizer para alguém que Deus a ama e ela e você não apresentar algo concreto para ela, né? É você chegar numa criança e dizer, Deus te ama, e ela está com a barriga vazia. Então, o próprio Jesus diz na Bíblia ele diz que a verdadeira religião é assistir os órfãos, viúvos, necessitados, os pequeninos, ele trata os necessitados como pequeninos. Então, daí, há 10 anos, nós abrimos uma casa, né, chamada Lar dos Pequeninos. É uma casa para crianças órfãs, abandonadas e vítimas de maus tratos. Crianças essas que varia de 0 até 12 anos incompletos, né, que são crianças que ficam ali, né, aguardando, são vítimas de todo o problema social que tem no Brasil, né? As crianças são maltratadas, são às vezes com problema na área da alimentação, ou espancadas, violentadas. E essas crianças recebem a denúncia do Conselho Tutelar, encaminha essas crianças para o lar dos pequeninos, e aí ela fica sendo suprida, sendo tratada como um lar, aguardando a determinação judicial, se é adoção ou se é retorno à família. Bom, isso daí é um empreendimento que com certeza o Conecta um dia vai conhecer. Nós vamos apresentar isso ao público também, porque é uma coisa que a população deve saber, que é uma coisa que realmente traz benefício à sociedade e causa também uma melhora aos pequenos. Eles crescem com uma estrutura boa, né? Uma estrutura relacionada num piso fantástico, né? Direcionado a Deus. Eu perguntaria ao pastor, o que o pastor atribui essa onda de crimes, assaltos, fome, falta de amor nos dias de hoje? O que está errado, pastor? Olha, é um conjunto de coisas, né? É o desemprego, é a desigualdade social, quer dizer, uma minoria ganha muito e uma maioria não ganha nada, né? É a desigualdade social, é a questão, né, da educação, que muitos, todo mundo sabe disso, né, que as faculdades estaduais e federais, que são gratuitas, né, quem consegue entrar nessas faculdades são pessoas que têm condições de pagar. Né, e aqueles que a faculdade é destinada para as pessoas que não têm, que deveria ser gratuita, e essas pessoas não têm acesso à faculdade porque vai estudar, às vezes nem escola vai, né? Ou estuda numa escola onde o nível de ensino não chega, não atinge a necessidade de se entrar numa faculdade. Então é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas, na realidade é o efeito dominó, né? E que infelizmente acaba, e também existe o lado espiritual, né? Isso vem da família? Podemos direcionar isso à família também? Também, a família tem a sua participação, né? Porque quando há uma desestrutura familiar, o que mais temos recebido hoje, né, nós que tratamos com as pessoas diariamente, né, eu estou ali diariamente conversando, tratando com famílias, e o problema familiar é um conjunto de coisas, né? Na realidade quem sofre é a família, porque o pai está desempregado, a família está passando dificuldade financeira, e aí, às vezes, o pai chega em casa e vê a família passando necessidade, ele acaba descontando isso na esposa, por consequência, a esposa não suporta e acaba separando o marido, ou o pai desconta no filho, o filho, por não ter atenção do pai, porque a cabeça do pai está preocupado com outras coisas, o filho acaba saindo e encontrando amigos, entre aspas, aí fora, que acaba lhe oferecendo algo para poder aliviar e melhorar, que é a droga. E aí começa a degradação familiar. Então, hoje, infelizmente, a tendência naturalmente falando, não olhando pelo lado espiritual, mas naturalmente falando, a tendência é a degradação, de lacerar da família aumentar a cada dia, né? Porque hoje o que mais tem são filhos com 2, 3 pais, né? Porque o filho, aí o pai largou, a mãe largou, aí ele amaziou com outro, e é o segundo pai, o terceiro pai. Então a criança acaba crescendo numa família meio desfacelada, desestruturada,
e consequentemente acaba tendo problemas sérios. Então, de um outro lado, os jovens na igreja é o reflexo, então, da família na fé. Quando se nós pudermos ver que os jovens estão participando, então é um reflexo da família. Quer dizer, a família então direcionou, quer dizer, está motivando, quer dizer, ela está por trás de tudo isso daí, ela está motivando o jovem então a entrar na igreja, a sim converter a ser um cristão. Hoje o jovem tem ido muito para Deus, né? E nós temos assim estado assim surpresos com a quantidade de jovens que têm buscado a Deus, porque aquilo que o mundo, além dele ter alguns problemas familiares,